Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a montagem dessa linda pulseira. Olha gente, ó. Bonita, né? Trevinhos de 4 folhas, pingentinhos de trevo de 4 folhas, tá? Com acabamento aqui em fecho lagosta, com esse extensor aqui que tem uma estrelinha no final. Olha só que linda, né? Bom, gente, antes de mais nada, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para mais notificações. Assim que eu postar novos vídeos, você já recebe notificação, tá bom? Bom, vamos aos materiais. Para essa pulseira aqui, a gente vai precisar de entremeios, aí você escolhe o que você preferir. Para isso, estou usando 5 desses trevinhos aqui de 4 folhas, tá? A gente vai usar essas miçangas prateadas para dar acabamento, tá bom? Mais ou menos, acho que umas 12 miçangas, mais ou menos, tá bom? Que a gente vai usar para essa daqui. Esses pinos para bijuteria, tá? Ele é achatadinho aqui embaixo. Esse aqui que eu tô usando é o de 2 centímetros, tá bom? Esse eu já comprei nesse tamanho, de 2. Ou então, você pode usar o grande mesmo, aí você corta. Vamos usar também duas argolinhas, uma de 3 milímetros e essa outra de 5, tá? Uma de 3 e uma de 5 para acabamento da nossa peça. Um fecho lagosta, esse aqui que eu tô usando também é o de 5 milímetros. E 2 terminais tips, tá bom? Pro nosso meio da pulseira, aí você usa a cor que você preferir, de acordo com a peça que você vai montar. No caso, para essa aqui, eu tô utilizando essas miçangas transparentes. Miçanga mesmo tradicional que a gente tá acostumado a comprar em armarinhos, tá? O que mais? Materiais que a gente vai utilizar para montagem. Uma régua ou uma fita métrica. O nosso alicate, tá? Eu costumo usar esse daqui redondinho, que é pra gente poder fazer o nosso pingente. E um outro para auxiliar, que a gente vai pegar a argolinha. Na hora de abrir, a gente precisa 2 para dar uma melhor sustentação, tá bom? A nossa tesoura, tá? O nosso isqueiro para finalização. Para essa pulseira, eu vou utilizar também a cola. Essa daqui é cola para bijuteria, tá? Tá sem rótulo, mas é cola para bijuteria mesmo. Se você não quiser, você pode usar cola de silicone também, da Super Bonder. E o nosso fio, que para essa pulseira eu vou utilizar o fio de nylon. No caso aqui, eu tô utilizando o número 0,35. Se você quiser, você pode usar mais fino, ou então, se você preferir também, um mais grosso. Para mim, me atendeu super bem esse 0,35, tá? Que ele é ali mais ou menos intermediário entre os tamanhos dos fios, tá bom? Bom, basicamente é isso. Muito importante, que eu já esquecendo, o finalizador, o extensor da pulseira, tá? Esse que eu tô usando é o de 3 centímetros, coloquei uma estrelinha aqui no finalzinho, para dar um charminho a mais na nossa peça. Se você preferir, você também pode estar utilizando miçanga, de acordo com a peça, que nem essa transparente, poderia utilizar também essa transparente. Mas no caso, eu vou usar a estrelinha mesmo, tá? Que ela é toda em ácido inoxidável, tá bom? Às vezes é interessante também, você faz a peça para você mesmo utilizar, que eu costumo fazer as peças e eu faço uma para mim saber se a peça é boa, né? Se não escurece, para nossa cliente ter como é que fala? Maior conforto, né? Eu tenho certeza que a peça que eu passei para minha cliente, no caso, não vai ter danificação. Tem todos os cuidados, mas mesmo assim ela pode vir a escurecer. No caso, a minha aqui, ela é toda de aço inoxidável. E os materiais que eu tô utilizando para essa pulseira também, tá bom? Então, basicamente, é isso os materiais, tá? Vamos montar o nosso pingentinho. Eu venho aqui com o meu alfinete para bijuteria. Esse daqui, ele tem 2 centímetros, tá? Esse aqui tem 2 centímetros, tem uns que são maiores. Aí, dependendo da bijuteria, da peça, a gente compra o maior, então, a gente pode cortar. Mas esse aqui, como as minhas peças basicamente são todas pequenas, tá? Me serve muito bem. Aí, eu venho aqui
Não preciso cortar nada. Pra ficar o acabamento bonitinho, o que que a gente faz? A gente vira, vem aqui com o alicate, ó. Eu viro aqui pra trás, tá? Pra fazer um acabamento legal, eu costumo colocar uma miçanguinha aqui, ó. Deixa eu passar ela aqui. Virei pra trás, ó, aí eu venho aqui em cima. Pego ele aqui e viro, vou fazer a argolinha, ó. Tá? Aperto aqui. E tá pronto o nosso pingentinho, tá bom? Por que que eu viro ele pra trás primeiro, pra depois colocar a miçanga? Pra fazer o pingentinho ficar assim bonitinho, que nem tá aqui, a gente basicamente, a gente tem que virar o alfinete pra trás, pra depois fazer a argolinha de volta aqui pra frente, pra ficar bonitinho, tá? Vim aqui com o meu alfinete, passo aqui nele e vou colocar a bolinha. Coloco ele aqui pra trás, meio que rentinho o entremeio, giro um pouquinho pra trás, desço a nossa bolinha aqui, nossa miçanguinha, tá? E volto com a nossa argolinha aqui. Vem na pontinha do alicate, com uma argolinha bonitinha. Ó. O que vocês acharam, gente? Que lindo que fica, né? Bom, aqui eu já tenho uma. Deixa eu arrumar direitinho aqui pra ele não soltar a argolinha. Tem aqui uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu já deixei aqui outros dois prontos pra gente fazer, tá? Bom, já temos os nossos pingentinhos, agora a gente vai vir pra montagem da nossa pulseira. Pra essa pulseira, eu costumo utilizar aproximadamente aqui uns 16 centímetros, tá? Porque a gente vai fazer a pulseira tamanho P, tá bom? Só que assim, o detalhe, pra evitar gastos, eu posso utilizar aqui do meu fio 0,35, ó, que eu costumo usar pra fazer essa pulseira. Posso cortar os 30 centímetros, ou então, eu opto por fazer assim. Eu vou montando a pulseira direto no rolinho, tá? Que aí, faço ela de um lado, quando terminar, eu corto, aí termino o outro lado, faço a finalização, aí depois eu venho e corto o outro lado. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Pra diminuir, no caso, um pouquinho dos gastos, tá? Eu deixo aqui a linha, não corto por enquanto, e vou passar as miçangas entre elas, tá? Aí, eu venho aqui, pro finalização, vou passar uma prateada, tá? Aí, vamos pra montagem da nossa pulseira. Vem com a miçanga aqui, essa tradicional mesmo, que a gente tá acostumado a ver. Qualquer armarinho ou loja de peças pra bijuterias, tá bom? Vem aqui com mais ou menos uns 5 centímetros, mais ou menos. Ó. Como eu vou usar aproximadamente 16, vou colocar aqui mais ou menos uns 4 centímetros dessas miçanguinhas, tá? Aqui, certinho. Vou medindo aqui. 3. Vou colocar 3,5 mais ou menos nessa. Vamos ver o tamanho que vai ficar. Tá, aqui já deu 3,5. Aí, eu vou vir aqui com uma prateada, o meu pingente, que a gente acabou de fazer, e outra prateada. Agora, eu venho com mais 3 centímetros das nossas miçangas, tá? Aí, a gente vai vendo mais ou menos o tamanho que a gente quer entre elas, porque elas são desiguais, aí não tenho como dizer pra vocês
quantas miçangas a gente vai acabar usando aqui nesse espaço, tá? Ó. Tem aqui, já deu 6. Tá mais um pouquinho. Aí, a gente vai vendo de conforme o tamanho, tá? Aqui, mais ou menos. Vou vir com a minha outra miçanguinha. A prateada. Um outro pingentinho que a gente acabou de fazer. E outra prateada. Esses só prateados que eu coloco são só para separar uma miçanga e outra, tá bom? Bom, gente, eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, tá? Pra mim fazendo. Já volto com vocês, tá bom? Bom, gente, voltando aqui na nossa peça. O que eu fiz? Contei que aproximadamente essas miçangas elas são de tamanhos desiguais, porém, você separa mais ou menos, vai dar ali mais ou menos 8 miçangas dessas pro início, tá? De tamanho aproximado. Aí, eu vim com uma miçanga prata, o nosso pingente, outra prata, e aproximadamente 5 miçangas transparentes. Depois, voltei pra sequência. Prata, pingente, a prata. Depois, mais ou menos umas 5 miçangas transparentes e segue a sequência, tá? Aqui no final, ela ficou mais ou menos assim, ó, tá? Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma miçanga prateada pra nossa finalização aqui, tá? Aí, eu venho aqui com o meu terminal tips. Passo aqui, de dentro aqui, tá vendo? De fora aqui pra dentro. Vou vir dar um nozinho, pra fazer aquela bolinha pra ele não sair, tá? Se a sua mão estiver suada, ou estiver escorregando o fio, alguma coisa do tipo, dou mais ou menos uns 5 nozinhos. Eu venho aqui com o nosso alicatinho e puxo, ó, tá? Esse nozinho já é suficiente pra ele não passar. Como a linha é fina, eu tenho que dar um pouquinho mais de nó. Caso ela fosse um pouquinho mais grossa, os nozinhos são menores. Para esse nozinho não escapar, porque o nosso fio é nylon, eu venho aqui, ó, seguro com o alicate, tá? Com precaução. Vou cortar essa pontinha, venho aqui com o nosso isqueiro, que tá sempre com a gente, né, para as montagens dessas bijuterias, e vou queimar a pontinha aqui, tá? Só cuidado para não queimar o dedo, tá bom? Aí, eu deixo esfriar um pouquinho, soltar aqui. Aí, eu vou colocar ele dentro do fio, ó. Coloquei aqui dentro do fio, certo? Posso deixar assim? Posso. Mas eu prefiro, além desse nozinho queimar a ponta, passar uma colinha, tá? Deixa eu abrir aqui minha colinha pra vocês. Bom, venho aqui com a minha cola. Esse aqui já saiu o rótulo, mas é aquela cola biju, a bijuterias, tá? Ou pode ser a de silicone mesmo, Super Bonder, essas coisas que tem por aí, tá bom? A sua preferência. Essa daqui, ela é, como fala, branquinha, tá? Mas se preocupa não que quando ela seca, ela fica transparente. Aí, eu passo aqui um delzinho dentro do nosso terminal, pra fixar bem. Vou fechar aqui, tá? E vou vir com o nosso alicate e apertar um pouquinho, só pra dar uma melhor, mais sustentação nele, tá? Aí, prontinho. Um lado tá feito.
Agora, eu vou pro nosso outro lado da pulseira. Como eu não cortei o nosso fio, eu puxo ele todo pra cá. Aqui tudo certinho, tá? Um lado aqui tá pronto. Aí, eu venho aqui num tamanho que dê pra me trabalhar tranquilamente e vou cortar. Trabalhar, que eu digo, pra gente conseguir dar o nozinho aqui certinho, sem ter trabalho, tá? Cortar aqui essa ponta, ó. No caso, isso daqui deu aproximadamente uns 26, 28 centímetros, tá? Aqui, como eu vi que ficou tamanho diferente, ó, pra nossa pulseira, eu vou contar aqui mais ou menos umas 8 miçangas e vou tirar o excesso, ó. 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos umas 8. Tá? Volta aqui com a nossa miçanga prateada. O lado bom de você não ter cortado já o tamanho ideal, se eu já tivesse começado finalizado assim, ó, esse espaço eu já não ia conseguir ajustar. Tá vendo, ó? Deixa eu tirar mais uma aqui, gente. Aí, você pode pensar assim, ah, mas não vai ficar pequena? Não, porque a gente vai colocar o fecho ajustável, viu, gente, no final, tá? Eu venho aqui, ó, com o meu terminalzinho chips, tá bom? Vou passar a linha, nosso nylon, aqui por dentro. Ó, passei aqui, de fora pra dentro, tá? Ele vai ficar assim. Ele tem que ficar assim, porque a gente vai prender depois a argolinha aqui nesse lado pra fazer a nossa finalização, tá bom? Bom, aí eu venho aqui, vou dar os nossos nozinhos, tá? Eu costumo dar de 3 a 5 nó. Só cuidado pra nossa pulseira não ficar muito apertada, dura no caso, tá? Aqui, 4, 5 nozinhos aqui. Pronto. Vou segurar aqui com o nosso alicate, porque a gente vai queimar a nossa pontinha. Segurar aqui, só cuidado pra não apertar o nosso terminal, tá bom? Ele é frágilzinho, amassa fácil. Aí, cortei aqui a pontinha. Vou queimar agora essa daqui, só pra dar mais segurança, tá? Espero esfriar. Posso soltar já. Agora aqui, vamos colocar ele aqui dentro, nozinho, certinho dentro do chips, tá? Ó, já tá aqui dentro o nosso nozinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Agora, eu vou vir com a nossa cola. Passar a cola aqui dentro dele, no nosso nozinho. E vamos fechar. Vem aqui com o alicate e vamos apertar um pouquinho, pra dar uma melhor mais segurança. Pronto. A nossa pulseira tá assim, tá bom? Agora, a gente vai vir com a nossa argolinha pra colocar os nossos fechos, tá? Deixa eu guardar essa linha pra lá, pra não atrapalhar a gente. Vamos vir aqui. A nossa colinha, eu vou guardar também, que a gente não vai usar mais ela, nem o nosso isqueiro. Agora, a gente vem aqui com as nossas argolinhas. Eu venho com essa pequenininha, vou pedir ajuda aqui do nosso alicate, que é mais fácil, tá? Venho aqui com outro alicate e vou pegar a nossa argolinha, ó. Eu não abro pra fora, eu só viro, tá bom? Porque se eu abrir pra fora, a hora que eu voltar, a nossa argolinha, ela vai ficar torta, tá? Entendeu? Então, eu só vou torcer, não vou abrir ela. Puxa assim, ó, daqui, vira pra um lado, certo? Aí, a nossa argolinha vai ficar assim, ó. Agora, a gente vem com o lado da pulseira, tá? Passo o nosso terminal chips, tá? Passei aqui o terminal chip. Agora, eu vou vir com o nosso fecho lagosta, tá? Passo ele aqui também, ó. Ficou os dois aqui, tá bom? Agora, eu vou vir com o alicate e vou fechar a nossa argolinha. Pego aqui e fecho ele, tá? Ó. Certinho. Ó, aqui pra vocês verem, ó.
tá? Fechado certinho. Pro outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui, no caso, a argola grande, tá, gente? Vou abrir ela aqui. E passar aqui. Abrir. Passar nosso extensor, tá? E o nosso terminal tips. E vou fechar. Tá bom? Aí. Fechei. E tá pronta a nossa pulseira. Que linda, né, gente? Que perfeita. A finalização dela, deixa eu ver aqui pra vocês, ela ficou aqui de ponta a ponta, sem contar o extensor, tá? Com uns 17 centímetros, mais ou menos, tá bom? Que é o nosso tamanho P, que na minha tabela é de 16 a 17 centímetros. Ó, que linda! Comenta aí, gente, o que vocês acharam, tá bom? Da nossa pulseira, tá?